Olá pessoal, vocês já pararam para pensar o porquê que a gente ri? Sabe que eu nunca tinha parado pra pensar nisso? Agora que vocês pensaram, essa videoaula será justamente sobre isso. Por que que a gente ri em um contexto filosófico, com a obra O Riso, do filósofo francês Henri Bergson. Afinal, de onde vem esse instinto humano? Qual a ligação que o riso tem com a sociedade em que vivemos? E principalmente, qual a função social que o riso e consequentemente a comédia tem? Interessou? Então fiquem ligados, porque aqui começa o projeto Filosofando sobre o Riso. Por que a gente ri? O cômico na filosofia de Henri Bergson, contemplado pelo edital PROAC 39 Expresso Direto. Eu me chamo Marcelo Guedes, sou ator formado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul e também formado em filosofia pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Eu sou palhaço profissional há 16 anos e... Fala de mim, de mim. Não dá pra você esperar um pouquinho? Eu tô tentando apresentar aqui, Juneco. Sou intérprete do personagem Juneco Leleco também. Desde o início da minha graduação filosófica, eu sempre tive um interesse em entender a comédia na teoria. Por praticar a arte do palhaço há tanto tempo, eu precisei entender melhor o porquê do ser humano e criar humor, e qual a função que o riso exerce na sociedade. E é na filosofia de Henri Bergson que vamos buscar o conhecimento, com o livro O Riso, ensaios sobre o significado do cômico. Para quem não conhece, Henri Bergson foi filósofo, diplomata e prêmio Nobel de Literatura em 1927. Ele nasceu na França no século XIX e tem uma obra vasta, com vários temas, tendo estudado nas áreas de cinema, literatura, passou por temas científicos como a neuropsicologia e a bioética e foi considerado um dos maiores influentes filósofos do século XX. Ele defendeu a sua tese de doutorado em 1889 com o livro Ensaios sobre os Dados Imediatos da Consciência. Foi ali que ele iniciou uma trajetória de pesquisas com outros livros também que tratam de liberdade, dualismo corpo e mente, a vida e a moral. Suas principais obras são Matéria e Memória, A Evolução Criadora, As Duas Fontes da Moral e da Religião, e nós vamos buscar o conhecimento mais precisamente no livro O Riso. Livro esse que reúne 3 artigos escritos por Bergson em 1899 para a revista Revue de Paris. Je parle François, Revue de Paris. Nesses 3 textos que se tornaram capítulos no livro, o autor busca elucidar o significado do cômico e o que está por trás do riso como fenômeno social. Ei, cara, você não vai deixar mais me apresentar, não? Você é apressado, hein? Muito bem, para me ajudar nessa viagem até o conhecimento, está aqui comigo o sempre prestativo palhaço Juneco Leleco. Ô louco, que apresentação chechelenta, xoxa. Que isso, você consegue fazer muito melhor, poxa vida, você não é apresentador? Então mostra pra que você veio. Eu e o palhaço Juneco Leleco dividimos o corpo há 16 anos e uma parceria divertida de trabalho e também lazer. Juneco tem desde 2017 o espetáculo As Incríveis Mágicas Fracassadas do Juneco Leleco e por ter conhecimento prático vai nos ajudar a entender melhor a comicidade e também entender melhor o riso, por que ele existe. Que alegria poder estar aqui com todos e todas vocês para falar de rir. O Juneco nem se empolga, tá? Você está aqui para nos ajudar a dar exemplos quando for solicitado, ok? Ok. Iremos conhecer mais precisamente o primeiro capítulo da obra, onde o autor explica as 3 observações fundamentais do riso e o conceito de rigidez mecânica, que Bergson cria diante das observações práticas da vida. Como artista, palhaço e criador de conteúdo humorístico, penso ser fundamental entender a resposta dessa pergunta para novos pensamentos e diretrizes da arte cômica, buscando sempre compreender de forma racional os efeitos que a filosofia pode nos proporcionar. Isso. O quê? É vitamina de manga com leite, uma delícia. Ainda coloquei um melzinho aqui, tá maravilhoso. Mas isso é hora, Juneco. Máquina miúda, desculpa universo, desculpa todo mundo, desculpa todos.
todas, todos, pessoal que tá assistindo aí, você, perdão, tô aqui tomando só um suquinho, gostou de suco não, vitamina, manga com leite, nossa, bom demais. Ao abordarmos o tema da comicidade, não teremos como objetivo encerrar a invenção cômica em um conceito. A comicidade é algo vivo, que cresce, desabrocha e justamente por isso passa por contínuas e infindáveis transformações. Deve ser tratada com respeito e é importante que a gente não despreze nada do que será visto. E aí, Juneco, preparado? Juneco! Acabou já, acabou. Tô preparado. Acabou. As 3 observações fundamentais do riso. Nós vamos iniciar agora com as 3 observações fundamentais para o riso acontecer. Aqui vamos entender mais a causa do que o efeito da comicidade, os grandes efeitos que existem. Vamos nos referir ao lugar onde a comicidade deve ser encontrada. Observação número 1. Não há comicidade fora daquilo que é propriamente humano. O homem é o único animal que cria comicidade propositalmente. Uma paisagem pode ser bonita, graciosa, sublime, insignificante ou até mesmo feia, mas nunca será risível. Rimos de um animal porque apreendemos nele afeições humanas, e se um outro animal ou objeto inanimado conseguir esse feito, é por semelhança com o ser humano, pela marca que a humanidade imprime ou pelo uso da mesma. Observação número 2. Não há maior inimigo do riso do que a emoção. A comicidade necessita de distanciamento emocional para conseguir se produzir. Digamos que a indiferença seja seu ambiente natural. Importante dizer que isso não significa que não possamos rir de alguém que nos inspire piedade ou até mesmo afeto. Mas por instantes nós vamos precisar esquecer esse afeto e silenciar a piedade. Experimente por um momento, agindo com a imaginação, interessar-se pelo mundo à sua volta pelos detalhes. Sinta com empatia o que as pessoas estão sentindo. Você vai perceber que a superficialidade vai se tornar pesada. Agora, desligue-se, assista a vida como um espectador indiferente. Vai perceber que os dramas vão se tornar comédia. Tampe os ouvidos ao som da dança em um salão e você vai ver os bailarinos ridículos. O cômico exige, para produzir o seu efeito, uma anestesia momentânea do coração. A comicidade se dirige à inteligência pura. Marcelo, O que é, Juneco? Dessa vez? é que você apresentou 2 observações fundamentais, né? Deixa eu apresentar uma pelo menos, a terceira? Ah, não, Juneco. Não. O combinado é que você faça os exemplos, não que você explique nada. Por favor, Marcelo, deixa só uma só, vai. Eu vou fazer bem feitinho, pode confiar em mim, por favor. Tá bom, Juneco, tá bom. Então vamos lá, faz direitinho, hein, Juneco? Por favor, hein? Que maravilha! Deixa comigo, vou fazer bem feito, se preparem! Com vocês, a terceira observação fundamental com Juneco Leleco. Observação fundamental número 3. O riso é sempre o riso de um grupo. Essa inteligência pura que o Marcelo acabou de falar deve manter contato com outras inteligências puras. O riso é sempre o riso de um grupo. A comicidade acontece se existe identificação a algo, uma cumplicidade com outros ridentes. O riso não acontece sozinho. Ele precisa de outras bocas e outras energias para poder trocar. E é aqui que reside a nossa terceira observação fundamental, que é que precisamos chamar a atenção para ela. Não apreciaríamos o riso de forma isolada, sozinha. Ninguém ri de nada sozinho, né? Precisamos trocar com outras pessoas, com outras inteligências. O nosso riso é sempre o riso de um grupo. É cumplicidade com outros ridentes reais ou imaginários. O riso necessita de eco. E um bom exemplo é um teatro cheio, lotado. Quando a piada acontece, o riso reverbera. Ele vai muito mais longe, com muito mais força. Por outro lado, também, muitos efeitos cômicos não podem nem ser traduzidos de uma língua para outra, pois são relativos aos costumes e às ideias de uma determinada sociedade, de um determinado grupo. A grande questão está aí. Para entendermos o riso, é preciso recolocá-lo em seu ambiente natural, que é a sociedade. Precisamos determinar a sua função útil. Para que o
riso serve? Qual que é a função e significação social? Calma, Juneco, calma. Oi, Marcelo. Não é agora ainda que a gente vai falar sobre isso. Já tava me empolgando aqui. Bom, não vamos nos antecipar sobre a função do riso na sociedade. Isso aí nós vamos falar mais pra frente. Por agora, Junecão, obrigado pela participação. Parabéns, foi muito legal. Que isso, para. Antes de chegarmos à função útil que a comédia tem, a gente precisa entender o principal motivador do cômico, que é a rigidez mecânica. Rigidez, automatismo mecânico. Para Bergson, o risível está na rigidez mecânica que acontece na vida quando se é de se esperar a maleabilidade atenta e a flexibilidade que a vida tem. Na vida se espera atenção o tempo inteiro. Que as coisas funcionem de forma flexível e funcional. Buscamos acertar a todo momento e o erro ou fora do padrão de alguma maneira incomoda. Um bom exemplo é o corpo vivo ao enrijecer-se como máquina. O corpo vivo deveria ter uma flexibilidade sempre perfeita e alerta na ação, mas essa habilidade pertence à alma e não ao corpo. No corpo vivo, além de graça e flexibilidade, também tem o pesado, também tem o resistente, o material, e o que provoca o riso de uma queda é o que há de involuntário na mudança. A sua, digamos, falta de jeito. A falta de flexibilidade por distração ou obstinação do corpo por efeito de rigidez ou de velocidade adquirida. Entre uma queda involuntária e uma zombaria proposital, o risível está na rigidez mecânica, quando era de se esperar uma maleabilidade atenta ou até mesmo uma flexibilidade vívida de uma pessoa. Para entendermos melhor a rigidez mecânica, vamos usar o palhaço Juneco Leleco como exemplo mais uma vez. Uhul! Mais uma participação ultra legal minha, que maravilha, Marcelo, você tá se saindo melhor que a encomenda, hein, garoto? Ai, que maravilha. Menos, Juneco. Não posso nem me empolgar. Segue o exemplo. Na imagem, podemos observar o palhaço Juneco Leleco fazendo uma intervenção artística na rua. A figura do palhaço, por si só, podemos dizer que é uma rigidez mecânica. Seu jeito espalhafatoso, as roupas coloridas, o sapato grande, tudo nesse personagem se diferencia da normalidade social e se transforma em um automatismo mecânico que muda o ambiente onde está inserido. Nossa! Que isso, cara? Que exemplo besta que você colocou? Precisava colocar isso daí? Nada a ver. Calma, Juneco, calma. Tem motivo e eu vou explicar por quê. Vamos utilizar o exemplo da queda para entendermos melhor o que é o automatismo mecânico. O nosso personagem, distraído em conversar com as pessoas, divulgando um evento, tropeça nas próprias pernas e consequentemente cai. Por falta de agilidade, distração ou obstinação do corpo, causou uma rigidez ou velocidade adquirida, e os seus músculos continuaram a desenvolver o mesmo movimento quando as circunstâncias pediam um outro tipo de movimento. Observe cada detalhe do corpo e como ele se transforma em um autômato ridículo e desengonçado. E é por isso que basicamente rimos de uma queda. Tudo contra mim? Que absurdo! Pra quê? Pra quê? O que há de risível nesses dois casos é a existência de uma certa rigidez mecânica, onde gostaríamos de encontrar a agilidade e flexibilidade viva de uma pessoa. Porém, nos dois casos temos o cômico acidental, que permanece na superfície das pessoas. Como poderíamos penetrar no seu interior, então? Seria preciso que essa rigidez mecânica se revelasse sem ter a necessidade de um obstáculo exterior colocado diante de si pelo acaso da circunstância ou pela malícia de um ser humano. Seria necessário que ela acontecesse por si mesma, como uma operação natural que se renova a manifestar-se no exterior. Vamos imaginar então um espírito que está sempre voltado ao que acabou de fazer, nunca para o que está fazendo. Como uma melodia atrasada em relação ao seu acompanhamento, vamos imaginar uma certa falta de elasticidade natural dos sentidos e da inteligência que faça com que continuemos a ver o que não existe mais. Ouvir o que mais ressoa, dizer o que não mais convém, enfim, que nos adaptemos a uma situação passada e imaginária quando deveríamos nos moldar à realidade presente. Nesse caso, o cômico vai se instalar na própria pessoa. A pessoa vai nos fornecer tudo,
matéria e forma, causa e ocasião. Esse personagem que acabamos de descrever não é de se estranhar não, viu? É o distraído, personagem que sempre estimulou a verve dos diversos comediantes. E é sobre ele que nós vamos falar na terceira parte da nossa videoaula. Distração, uma vertente natural do riso. Ainda que a distração não seja a fonte mesma do cômico, certamente é uma corrente de fatos e de ideias que vem diretamente de sua fonte. A falta de atenção de um distraído fornece tudo para a comicidade e sempre foi, com frequência, a verve dos autores cômicos, se tornando uma das grandes vertentes naturais do riso. Rimos da distração como um simples fato, mas será mais engraçado a distração que tivermos visto nascer e crescer sob os nossos olhos, cuja origem conhecemos e cuja história podemos reconstituir. A distração deve servir de intermediária, fazendo com que o cômico profundo se una com o cômico mais superficial. Os grandes distraídos são superiores aos outros porque sua distração é sistemática, organizada em torno de uma ideia central e vinculada a uma lógica inexorável que se aplica para corrigir os sonhos. Grandes personagens e famosos em utilizar a distração é o grande Don Quixote, o Charlie Chaplin e também Buster Keaton. Os vícios cômicos e a diferença entre a comédia e o drama. Pensando na rigidez mecânica como principal causador do riso, certos vícios não poderiam ser ao caráter o que a rigidez da ideia fixa é para o espírito. Sendo um defeito natural ou contratura da vontade, o vício quase sempre se assemelha a uma deformidade da alma. Claro que existem vícios que se instalam profundamente na alma, trazendo em si uma força fecundante, mas esses vícios são os vícios trágicos. Nos atentaremos agora aos vícios cômicos que chegam até nós de fora, como uma moldura pronta na qual nos inserimos. Eles impõem rigidez ao invés de flexibilidade, e o vício nos ajudará a entender a diferença entre a comédia e o drama. No drama, os vícios e paixões são incorporados tão bem ao personagem que são esquecidos. Não pensamos mais neles e sim na pessoa que as absorve. Na comédia, o contrário se estabelece. O vício ganha maiores proporções, nunca deixando de conservar a existência simples e independente. O vício é o personagem principal, mesmo invisível. A arte do poeta cômico é a de nos fazer conhecer tão bem o vício, de introduzir a nós, espectadores, tão fundo em sua intimidade, que acabamos por obter alguns dos fios das marionetes que ele manipula. Seremos nós que as manipularemos. Parte do nosso prazer vem disso, uma espécie de automatismo que nos faz rir. Mas é importante observar que, em geral, uma personagem é cômica na mesma medida em que não se reconhece enquanto tal. Ou seja, o cômico é inconsciente. Quando uma pessoa percebe que outras dão risada do seu próprio vício, tenta de alguma forma corrigi-lo, ou pelo menos mostrar menos. Ficamos incomodados quando alguém ri da gente, né? O riso castiga costumes e faz que de imediato tentemos parecer aquilo que deveríamos ser. Qual a função comum do riso? Chegamos nessa parte que você, Juné, queria tanto, né? Ah, finalmente, Marcelão, finalmente! Quem não quer saber a função do riso? Para que ele serve, né? Conta pra gente aí, que coisa boa, curiosíssimo. A vida e a sociedade exigem de cada um de nós uma atenção constantemente alerta para que consigamos pensar e discernir os contornos da situação presente. Exige também uma certa elasticidade do corpo e do espírito que nos ajuda na adaptação para com as situações novas que acontecem na vida e na sociedade. Vivemos em comunidades com outras pessoas, uma sociedade que pede mais, pois não basta viver, é preciso viver e bem. O que é mais temido pela sociedade é que cada um de nós, satisfeitos por estarmos atentos à vida, nos deixemos levar pelo automatismo fácil dos hábitos adquiridos. Ela deseja um esforço constante de adaptação recíproca. Então, chegamos aqui novamente ao nosso conceito lá do começo de automatismo mecânico. O riso, como gesto social, é uma resposta à rigidez do caráter, do espírito ou até mesmo do corpo, que é suspeita à sociedade.
Uma atividade que se isola tende a se afastar do centro comum que a sociedade gravita, se tornando uma rigidez excêntrica à sociedade. Entretanto, a própria sociedade não pode intervir com uma repressão material, uma vez que ela não foi atingida materialmente. Então ela se vê na presença de algo que a preocupa quase como uma ameaça, no máximo um gesto. E é com um gesto que a sociedade vai responder. O riso é uma espécie de gesto social e, pelo temor que inspira, reprime as excentricidades, nos mantém em constante alerta para que a gente não corra o risco de se isolar e se entorpecer a tudo que pode subsistir da rigidez mecânica na superfície do corpo social. Existe uma preocupação pelo sistema e o remédio é o riso. O objetivo útil é aperfeiçoamento geral. A rigidez que o corpo, o espírito e caráter que a sociedade gostaria de eliminar para obter uma maior elasticidade e sociabilidade possível, a rigidez é o cômico e o riso a sua correção. Agora que a gente entendeu a causa, podemos falar um pouco sobre os efeitos cômicos. Nós vamos ver alguns efeitos cômicos que vão poder te ajudar a criar automatismos mecânicos que geram a comicidade. Bom, não a forma simples, mas sim efeitos cômicos mais dominantes do que outros. Muitas coisas cômicas de direito não são por causa da excessiva continuidade do uso. Para o riso existir e se fazer presente, é necessário ter continuidade e algo que surpreenda ou dê contraste. O efeito é tanto mais cômico quanto mais naturalmente explicarmos a sua causa. Automatismo, rigidez, compleição adquirida e conservada ganham mais intensidade quando podemos relacionar essas características com uma causa profunda, uma certa distração fundamental da pessoa. As atitudes, gestos e movimentos do corpo humano são risíveis na exata medida em que seus corpos nos fazem pensar em um simples mecanismo. Riremos todas as vezes que uma pessoa nos der a impressão de uma coisa. A gente ri de diversos comediantes que utilizam desse artifício, como grandes cenas de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, o próprio Sancho Panza quando ele vira uma bola e é jogado para cima, um palhaço num circo, num picadeiro que parece sendo prego, sendo martelado. Se observa uma gradação onde os golpes se tornam pesados e petrificados, como uma rigidez crescente. Um dos grandes efeitos cômicos que os grandes humoristas e comediantes utilizam é a repetição e a imitação. A vida não se repete em nenhum momento. A vida não para nunca, como diria o poeta. Então, é preciso que mude a cada instante, pois se deixar de mudar, vai deixar de viver. Que o gesto se anime e aceite a lei fundamental da vida, que é a de não se repetir jamais. Por que toda imitação é cômica? Imitar alguém é extrair a parte do automatismo que essa pessoa se deixou introduzir. Aquilo que não se repete. Bons exemplos, paródias de música, imitadores de pessoas ou até mesmo pessoas parecidas com as outras, tipo os sósias. Eu mesmo. Dizem que pareço o Murilo Couto e o Mionzinho. Parece mesmo. No caso do Mionzinho, o pior é você nem parecer o original, é você parecer a réplica da réplica, né? Os artifícios usuais da comédia, como a repetição periódica de uma palavra ou de uma cena, a intervenção simétrica de papéis, podem derivar sua força cômica da mesma fonte. A arte do comediante seja de nos apresentar uma articulação visivelmente mecânica dos acontecimentos humanos, conservando deles um aspecto exterior de verossimilhança, quer dizer, a flexibilidade aparente da vida. Surpresa e contraste. Algo que é de grande ajuda para encontrarmos o cômico está na surpresa e no contraste. Uma brusca interrupção da continuidade ou uma ruptura com a moda para que essa virtude se revele. Essa tal interrupção pelo contraste nos faz notar a comicidade. O disfarce como efeito cômico. Podemos ter a figura do palhaço como um bom exemplo. Todos sabemos que na normalidade não nos vestimos sempre com roupas extravagantes e também o nosso nariz não é vermelho carmim. Quem disse? Normalmente não usamos roupas tão
coloridas como as do Juneco, né? Quem você pensa que é? Aqui é Querido, aqui é Juneco Fashion Week. Olha só a gravatinha, dispensarinho, chapeuzinho. Você aí, ó, azulzinho básico, ainda com um negócio aqui esquisito no ombro. Vocês repararam aqui, ó? Que nojo, o que deve ser isso daí? Ah, me respeita, né, querido? Ah, tá. Uma pessoa que se disfarça é cômica. E toda pessoa que achamos que está disfarçada, também achamos cômico. Todo disfarce se tornará cômico por extensão, toda a sociedade e natureza que se disfarça. Mecanismos inseridos na natureza. Uma regulamentação automática na sociedade. Eis dois tipos de efeitos cômicos. Quando a ideia de uma regulamentação humana substitui as próprias leis da natureza, o pedantismo está aí, querer saber mais do que a natureza. E é aqui que reside uma parte muito importante da comicidade: gradação, sugestão e rigidez crescente. Entre cenas mais grosseiras e sugestões sutis há espaço para uma multiplicidade infindável de efeitos cômicos, todos obtidos por nos referirmos a pessoas como se nos dirigíssemos a elas por simples coisas. A força do comediante não consiste apenas em compor as falas. O problema está em dar à fala sua força de sugestão, ou seja, torná-la aceitável. E nós só aceitamos porque nos parece que provém de um estado da alma ou porque se adequa às circunstâncias. E aqui encerramos nossa videoaula. Ah, Marcelo, acabou já? Que pena. Juneco, acabou, Juneco, acabou. Tudo chega ao fim. Tudo chega ao fim. Uma pena. Tá uma delícia, maravilhoso falar de comédia com o pessoal, né? Bom, Juneco, então já aproveita, considerações finais aí pro pessoal. Poxa, Marcelo, o que falar, né? Coisa boa. Agradecer todo mundo aí, agradecer o PROAC, agradecer todo mundo que ajudou nós. Muito bacana, muito gostoso. Falar de comédia é bom demais, né? E lembrando que a comédia, ela tem diversos efeitos, né? Aqui a gente falou um pouquinho do porquê ele existe e um pouquinho dos efeitos, mas tem muito mais, inclusive no capítulo 2 e capítulo 3 do livro O Riso, tem muito mais informação também, que ele aprofunda ainda mais o riso nesse livro. Obrigado, viu, Juneco, pela participação, foi muito legal você ter ajudado a gente aqui. E eu quero agradecer a todos e todas e todes que estiveram com a gente até agora, assistindo um pouquinho mais sobre comicidade. Quem quiser conhecer o meu trabalho, entra no meu Instagram, @marceloguedes.jr. Ou, deixa eu falar o meu aí também, pro pessoal saber quem é, quem sou eu, onde eu tô. Eu já ia falar, Juneco. Ou no Instagram do Juneco, @junecoleleco. Acho que é isso, né, Juneco? Não, tá falando groselha, melhor ficar caladinho, nada a ver. Juneco_Leleco, me encontra lá, vai ser mó legal ter vocês junto comigo lá se divertindo. Tá, é esse daí que ele falou. Bom, é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.